Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Universo Desporto da Bancada, em dia especial. Vamos fazer aqui uma edição também especial da Liga dos Campeões, mas não só. Mas antes disso, vamos aqui também apresentar o trio que tem aqui a palavra hoje neste Universo Desporto da Bancada. À minha esquerda, Zé Cruz. Zé, muito bem-vindo mais uma vez a este programa, hoje num dia diferente, Universo Desporto da Bancada. E à minha direita também Francisco Jota Marques e Diogo Faria. Boa noite aos dois. E antes de também dar a palavra aos comentadores, vamos começar pela notícia do dia, que é a renovação do capitão do Futebol Clube do Porto. O Pep renovou o contrato com os Dragões até 2023. Pep vai continuar de dragão ao peito por mais 2 épocas. O central e capitão do Futebol Clube do Porto sente-se realizado e diz que a relação com o clube será eterna. Sinto-me realizado de poder estar aqui hoje, de poder renovar por mais 2 anos o meu contrato, porque para muitos pode pensar que é só mais 2 anos, mas para mim a minha ligação vai ser sempre eterna, aquilo que eu sinto pelo Porto vai ser sempre eterno, isso para mim é o mais importante. Para o presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, Pepe é o melhor central português e um homem com H muito grande. Para além do atleta que ele é um homem de H muito grande, que vive o Futebol Clube do Porto, como muitos que aqui nasceram não conseguem chegar a esse ponto tão alto como ele. O importante também é que ele renovou, não é nenhum prémio pelo passado, é porque continua a ser uma peça fundamental, continua a ser o melhor central português, por isso é titularíssimo da Seleção Nacional, e fruto da vida que sempre levou e do cuidado e do profissionalismo que sempre teve, vai durar muito mais e tenho a certeza que este não será o último contrato que ele fará. Pelo final do novo contrato, Pep terá 40 anos de idade. O capitão portista diz que isso é apenas um número e que pode não ficar por aqui. Quando um jogador completa 30 anos, já venho dizendo que é muito velho, já vou fazer quase 40 anos. E tenho a felicidade também de ter bons treinadores que me preparam bem, bons profissionais que cuidam do que é a suplementação, do que é o descansar, que é importante. Por isso que eu estou num grande clube como o Porto e o clube me proporciona tudo isso. Por isso é 2 anos, até os 40, como o presidente bem disse, quem sabe posso ir até os 42. O objetivo para o futuro é o de sempre, conquistar títulos. Naturalmente, quem tem um capitão como ele, quem tem um treinador como nós temos a felicidade de ter, quem tem um grupo como nós temos, tem que aspirar sempre a vencer, seja qual troféu for. Quando nós temos essa dádiva de Deus de poder estar no clube que nos proporciona tudo e mais alguma coisa para poder desempenhar aquilo que tanto nós gostamos de fazer, que é jogar futebol, nós temos que ser um privilegiado e temos que agradecer a Deus. E por isso que é com esse objetivo que nós trabalhamos duro, muito duro, para poder no final nós estarmos felizes com o sentimento de dever cumprido e com taças e títulos que é esse o que nos alimenta também. Pep assinou o novo vínculo com os Dragões até junho de 2023, ele que vai na 6ª época a vestir de azul e branco. Pelo Futebol Clube do Porto já venceu 3 campeonatos, 2 taças de Portugal, uma supertaça e uma taça intercontinental. Uma renovação ao lado de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto. E Zé, vou começar por ti. Aos 37 anos, renovar até 2023 é notícia. E também é notícia ter um jogador a este nível aos 37 anos. Já vimos que Pepe é um jogador diferenciado. Qual é que achas que é o segredo do central do Futebol Clube do Porto? Isso só o Pepe pode dizer. E Pepe e os outros profissionais que têm ao longo da sua longa carreira já trabalhado com ele. Porque o que eu sempre li é que todos os treinadores que tiveram, portanto, a sorte de poder contar com o Pepe, gabavam a entrega do jogador, o seu profissionalismo, a sua capacidade de ter uma boa presença nos treinos e fora dos relevados, porque isso é muito importante. Um jogador pode ser muito empenhado nos treinos e nos jogos, mas se não tiver aquilo que se chama treino invisível, de grande qualidade,
nunca vai poder ser um grande profissional. E o Pepe é de facto um excelente profissional. E um profissional que honra a profissão, porque não é só profissão, é também paixão. Ele gosta mesmo de jogar futebol. Eu não me lembro em que jogo foi, mas há alguns dias, num jogo aqui no Dragão, há um lance que me ficou gravado na memória. Foi um contra-ataque, perdão, agora não se pode dizer contra-ataque, tem que se dizer uma jogada de transição ofensiva do Futebol Clube Porto, porque agora há umas mentes que dizem que contra-ataque não existe, mas pronto, uma jogada de transição ofensiva do Futebol Clube Porto, vários jogadores do Futebol Clube Porto corriam para a baliza adversária. Sabem quem ia à frente? Era o Pepe. O jogador que jogava mais atrás era aquele que ia participar mais adiantado, mas não está bem fora do jogo, no processo de transição ofensiva. Isto diz tudo. Os 37 anos é apenas um aposto continuado. Isto também é para quem não sabe português, quando se diz uma coisa, depois o aposto continuado. Isto a seguir ao sujeito. E o sujeito, Pepe, tem um aposto continuado que é este. Ele é um grande profissional e é um grande jogador. O presidente Pinto da Costa disse muito bem. O Pepe é titularíssimo da Seleção Nacional porque é o melhor defesa central português a jogar em Portugal. Mesmo com os outros que lá estão lá fora, que não têm... Exatamente, mesmo os que estão lá fora a jogar, não lhes chegam aos calcanhares, como se costuma dizer. Embora tenham qualidade, não é isso que está em causa. Para jogar na seleção tem que ter qualidade. Então vês com muitos bons olhos esta renovação. Vejo, e o que é curioso, sabes o que é que eu gostei mais dos discursos? Gostei de todos, como é evidente. Mas gostei muito quando ele disse, bom, quando chegar aos 40, no final, portanto, da época de 2022 a 2023, quando termina o contrato que foi hoje renovado, vamos lá ver se ainda dá para fazer mais 2 anos. Foi modesto. Não é ser modesto. Ele sabe, é evidente que haverá aqui razões genéticas, obviamente, porque isto depende muito também daquilo que nós temos cá dentro, que depois pode ser trabalhado. Por exemplo, a maneira como o Cristiano Ronaldo às vezes parece que para no ar. Isso é muito treino também invisível, mas também é um pouco genético, aquelas fibras musculares. Achas que o Ronaldo aprendeu alguma coisa com o Pepe no Real Madrid? Tenho certeza absoluta que as normas do rigor de um profissional, ele aprendeu, e também deve ter dado algumas coisas a aprender ao Pepe, porque isto é sempre bionívoco. Ele aprendeu muito com o Pepe. E todos aqueles que jogaram com ele, de certeza, que se tornaram melhores profissionais pelo convívio com o Pepe. Francisco, é um jogador que não precisa de apresentações. E também antes de mostrarmos que até o Pepe tem mais vitórias na Liga dos Campeões que o Benfica e que o Sporting, é um jogador que quis regressar a casa. O Presidente disse que ele não olhou a dinheiro, tinha propostas muito mais aliciantes para seguir a sua carreira depois do Besiktas. Acabou por regressar cá, queria ajudar o Futebol Clube Porto a conquistar mais títulos, já ajudou. Achas que vai continuar a ajudar? Acho que vai continuar a ajudar porque a renovação do Pepe é uma grande notícia para o Futebol Clube Porto, porque é segurar um jogador que tem muito rendimento, que dá muito à equipa. Aqui o facto de ele ter a idade que tem não interessa para nada, porque ele continua, como o Zé estava a dizer, continua na plenitude das suas faculdades e continua, às vezes até parece melhor do que o jogador que nós conhecíamos e que tinha causado, que tinha justificado o investimento que o Real Madrid na altura fez nele. Na altura foram 30 milhões de euros, que era muito mais do que são 30 milhões hoje em dia, que continua a ser muitíssimo, muitíssimo dinheiro. O Pepe é um dos principais jogadores da Liga Portuguesa. Normalmente há muita tendência para os adeptos terem um olhar mais para os jogadores do ataque, para os jogadores que marcam golos e não para os jogadores que impedem os golos, mas a verdade é que o currículo, o palmarés do Pepe mostram bem a qualidade do jogador. É claramente o melhor central da Liga Portuguesa, é claramente o melhor central português, daí manter a posição que mantém na seleção nacional. E ainda recentemente, nestes 3 jogos que a seleção fez, ele fez 2 jogos e meio, jogou, foi utilizado de forma intensiva. Portanto, é assim, quando se fala da idade do Pepe, mas quando é para jogar já não interessa a idade. Toca a jogar, toca a metê-lo, porque já sabe que ele vai trazer rendimento. Portanto, o que eu desejo é que ele tenha muita sorte, continue a ser titularíssimo no Futebol Clube Porto e continue a conquistar títulos. E que renove e continue a conquistar títulos. E vamos ver se é a última renovação. Diogo, muito se fala que muitas vezes é preciso ter jogadores no balneário que se identifiquem com o clube, que passem também essa mensagem aos mais novos. Pepe é o novo capitão do Futebol Clube Porto para esta temporada. Por isso mesmo, não só também o rendimento que ele tem nos jogos, que também já o Francisco e o José também falaram aqui. Achas que é uma renovação importante para o balneário do Futebol Clube Porto?
Sem dúvida, acho que é importante há de ser importante para o balneário, é importante para o clube como um todo, para a comunidade dos adeptos, para nós portistas, porque de facto existe uma identificação que, se nós olharmos aos números, até nem seria assim tão óbvio, porque a verdade é que o Pepe não é um jogador nascido aqui, como disse o Presidente, não foi formado no Futebol Clube do Porto, esteve 3 épocas no Futebol Clube do Porto antes de ir para o Real Madrid, por isso não esteve 6, 7 anos, não esteve assim tanto tempo, teve 3 épocas e teve 12 anos fora, mas nunca perdeu a identificação com o clube e sempre foi visto por nós, portistas, como uma figura importante, já uma espécie de símbolo que, entretanto, se confirmou absolutamente com o seu regresso. Eu acho que é importante por tudo isso, mas é importante sobretudo porque ele de facto continua a ser um enorme jogador que faz muita diferença no nosso futebol. É certo que houve jogadores que tiveram logo na comunicação social, quando foram contratados por outras equipas em Portugal, já eram considerados os melhores centrais em Portugal, ainda não tinham começado a jogar. Que é um problema que acontece com muitos jogadores. Não é? Que é, este chegou, é o melhor em Portugal. O problema é quando começa a jogar. E depois começa a jogar e vê-se que afinal o melhor continua a ser o Pepe. E já que pegas nisso, quando o Pepe regressou, também viste essas notícias? A dizer que o Pepe vinha para ser o melhor central, não? Não, aí vi um tom de, coitado, é um jogador em fim de carreira que vai ali passar a reforma a um clube simpático, ninguém falava. Mas essas pessoas muitas vezes são muito desatentas, porque se tivessem visto com atenção os jogos do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, na época anterior ao regresso do Pepe, nós bem sabemos o que sofremos com o Pepe aqui no jogo com o Besiktas. Impressionante. Fez uma exibição absolutamente... É engraçado que no dia da apresentação nós falamos sobre isso. Um duelo muito interessante com o Marega também nesse jogo. De fase de grupos, que o Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição perdeu em casa na Liga dos Campeões. Foi esse. Foi contra o Besiktas do Pepe. Foi contra o Pepe. O Pepe cortou as bolas todas, era impressionante. Impressionante mesmo. Já acabaste, Diogo? Ainda queres continuar? Não, depois ia só falar daquilo que tu até já adiantaste, do registro do Pepe. Já são 100 jogos na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, é absolutamente impressionante. O número de jogos que ele tem na competição mais importante e mais difícil do mundo. O número de vitórias, tem um palmarés já muito significativo. É curioso, o Pepe vai ter uma segunda passagem pelo Futebol Clube do Porto, que muita gente podia encarar como uns anitos ali para fechar a carreira, que vai ser maior, e eu acredito com mais títulos do que a primeira, que foi só 3 épocas. Mas se nós olharmos para aqui, por exemplo, o número de participações na Liga dos Campeões, vemos que o Pepe só é superado comparado com outros clubes, que até podem dizer que é uma comparação abusiva, mas isto revela a dimensão do Pepe. Consegue ter mais participações do que clubes históricos como os outros de Portugal. Só é superado pelo Futebol Clube do Porto. E em número de vitórias, então, é impressionante. O Futebol Clube do Porto tem mais, claro, mas o Pepe tem mais vitórias em jogos da Liga dos Campeões do que o Benfica e o Sporting juntos, por exemplo. E acho que vai acabar esta temporada com mais do que todos os outros, o Benfica, o Sporting, o Boa Vista e o Braga juntos, porque acredito que o Futebol Clube do Porto continuará a sua campanha com várias vitórias e o Pepe a participar nelas. Por isso o Pepe é um colosso do futebol mundial e do Futebol Clube do Porto. É um privilégio para nós tê-lo cá e é um privilégio sentir que para ele também é um privilégio estar cá. Sem dúvida, e ele mostra isso. Falta só um dado curioso, é que Pepe é muito regular agora, teve esta lesão, mas ele desde que veio, que foi em janeiro de 2019, vai fazer 2 anos, portanto é menos de 2 anos de competição nacional, participou em 65 jogos oficiais e marcou 4 golos. Estes números são de um privilegiado, realmente de um jogador que tem rendimento. No auge, aos 37 anos, 36, 37, na transição dos 36 para os 37, ele em menos de 2 anos faz uma média de
32, 33 jogos por cada época. Isto é um registro muito bom para um jogador de 23 anos ou de 24 anos, muito mais para um jogador de 37, quando olhamos para estas coisas das idades. Olha, e hoje... Miguel, só uma coisa. O Pepe, hoje em dia, atualmente, é um dos capitães do Futebol Clube Porto, é o capitão do Futebol Clube Porto. Ontem não participou no jogo porque estava lesionado. E no estádio foi incrível a participação do Pepe da bancada. O Pepe fartou-se de incentivar os jogadores. Passou, então na segunda parte só se ouvia o Pepe a gritar para os colegas a dar-lhes força, a dar-lhes indicações para impedir o adversário de conseguir marcar e não conseguiu marcar nenhum gol. Portanto, é também isto, é assim, nós quando olhamos para o Pepe, ele de facto tem aquele perfil do que nós chamamos de jogador a Porto, que é antes quebrar do que torcer de dar sempre tudo e estar sempre com a ambição da vitória. Portanto, num jogo em que ele nem sequer pôde ajudar a equipa dentro do campo, ele ajudou do lado de fora. Ajudou da maneira que pôde, contribuiu para a vitória da maneira que lhe era possível. Portanto, é de facto um exemplo para todos nós. Olha, Zé, eu queria dizer, até para pegar um bocadinho que estavas a referir, é que hoje aconteceu uma coincidência, a renovação de Pepe e também conheceu-se os vencedores da Quinas de Ouro, que é também os prémios da Federação Portuguesa de Futebol. O jogador do ano foi considerado Pepe, não é? Não é grande surpresa para ti? Não. Também não é grande surpresa para ti ser Sérgio Conceição o treinador do ano? Obviamente. Nem o Futebol Clube do Porto, a equipa do ano? Era o que E faltava. pronto, estão ditos os prémios também atribuídos ao Futebol Clube do Porto. Ou seja, são prémios óbvios? São distinções óbvias. Isto que era tapar o sol com a peneira, como se costuma dizer, se não fossem esses os escolhidos. Eu estou escaldado numa outra modalidade, no handball, depois do Futebol Clube do Porto ter feito uma temporada notável interna e na Europa, foi escolhida outra equipa como equipa do ano. Portanto, atenção, que isto não seria caso virgem. Mas haja decência. Haja decência. Já basta alguns comentadores que estão no canal de televisão da Federação, às vezes, para tentarem misturar e ir por caminhos ínvios, mas pronto, só vê quem quer. Ou neste caso, só ouve e vê quem quer. Por isso não te surpreende. São prémios justos. Surpreender-me-ia se tivessem sido outras as escolhas. Também vou perguntar aqui a opinião do Diogo e do Francisco. Francisco, é um prémio do jogador do ano que acho que é merecido, não é? Também podia ser outro Futebol Clube do Porto. Por exemplo, o Tecatito Corona foi eleito pela Liga o jogador do ano da temporada. Neste caso foi Pepe. O prémio é dos jogadores. É jogador português, pronto. Então o Tecatito não contava para esse prémio. Mas olhando para os jogadores portugueses, Pepe é um vencedor óbvio para ti e depois o técnico do ano e também a equipa é óbvio. Os três prémios do Futebol Porto parece-me que são sem qualquer tipo de discussão. A equipa não é sequer possível encontrar um rival. É que nem sequer é dizer é entre o Porto e... Não há rival, porque o Porto ganhou o campeonato, que é a principal competição portuguesa, e ganhou a taça, que é a segunda competição. Portanto, é indiscutível. E na outra competição, perdeu a final no último minuto. Senão, poderia convém não esquecer isto. Portanto, é sempre aquele pequeno, grande pormenor que é competir sempre até ao fim. Que tem sido essa a imagem do Futebol Clube do Porto. Não ganha as competições todas, não há ninguém que o faça, mas que competem todas para ganhar, isso é indesmentível. Quanto à equipa, estamos conversados, não há dúvida absolutamente nenhuma. Em relação ao prémio do Pepe, por tudo que nós já dissemos, também acho que não há discussão e acho que com justiça e com imparcialidade ninguém pode dizer que o Pepe não foi o jogador português do Campeonato Nacional, da última edição do Campeonato Nacional, que mais se distinguiu por todas as suas características. E finalmente, em relação ao Sérgio Conceição, também é impossível haver dúvidas. O treinador que foi capaz de recuperar a equipa que teve um momento de crise muito forte quando estava a 7 pontos da liderança, quando perdeu a final da Taça da Liga, nessa altura, e teve capacidade de recuperar, e depois convém que nós também não esqueçamos o que aconteceu no pós-confinamento. Naquelas últimas 10 jornadas do campeonato, 11 jogos no nosso caso do Benfica, porque houve também a final da taça logo a seguir, e o nível exibicional do Porto.
Por exemplo, a qualidade dos golos que nós tivemos aqui nos jogos do Estádio do Dragão. Não é? Houve jogos atrás de jogos, não só com muitos golos, mas com golos de muita qualidade. E eram quase sempre finalizações de grandes movimentos coletivos, de grandes jogadas coletivas. Portanto, não era pelo talento individual, era pelo trabalho da equipa. Isso tem evidentemente a marca de quem treina essa equipa. Não é? Portanto, acho que os 3 prémios do Futebol Clube do Porto estavam atribuídos à partida porque não eram sequer discutíveis. Completamente expectáveis. Diogo, concordas com isto tudo, David? Concordo, acho que não há propriamente nada a acrescentar, são prémios óbvios, tendo em conta as categorias. Eu mesmo puxando pela cabeça não consigo ver que jogador português que se possa ter aproximado do Pep em termos de rendimento, jogador português a jogar em Portugal na época passada. Acho que não há, não sei, talvez o Sérgio Oliveira também tenha excelentes prestações, mas acho que o prémio do Pep é justíssimo. Do Futebol Clube do Porto como equipa do ano, obviamente não podia ser outro, e o Sérgio Conceição também não podia ser outro o treinador português do ano. Acho resultados diferentes teriam como consequência descredibilizar completamente estes prémios. Não é? Estes prémios não valeriam nada se as escolhas não refletissem minimamente aquilo que foi a realidade do futebol português. Como refletem, cumpre-nos saudar e dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto, ao Sérgio Conceição e ao Pep. Eu não sei ao certo até quem é que são os responsáveis, se é algum comitê técnico, se é algum júri, se é a direção da Federação. Sei que lá nas imediações da cidade do futebol até podia haver umas pessoas que nunca dariam este prémio ao Sérgio Conceição, porque eles iam a um site qualquer de estatísticas e viam posse de bola e o treinador da equipa que tivesse mais posse de bola, pronto, treinador do ano. Depois ficou em penúltimo lugar ou em último, ou se não ganhou nada, não interessa, porque isto, o futebol é uma ideia e os princípios são mais importantes que os resultados e não sei o quê e tal. Mas pronto, mas como felizmente esses líricos aparentemente não têm mais funções do que debitar esse lirismo, acho que quem percebe e olha para as coisas como elas são, percebe que o Sérgio Conceição se destaca claramente face aos outros treinadores em Portugal e não é uma coisa da época passada. Desde que é treinador do Futebol Clube do Porto, é claramente o grande treinador do futebol português. É Sérgio Conceição que ontem, e vamos mudar de tema agora, vamos partir para a Liga dos Campeões. Ontem, claro, orientou o Futebol Clube do Porto em mais uma vitória da Liga dos Campeões. Foi a segunda nesta fase de grupos, frente ao Marselha, um 3-0, uma vitória inequívoca, também com golos bonitos. O Francisco já falou aqui de alguns golos da temporada passada, então o terceiro golo foi mesmo um golo monumental de Luís Dias, mas houve trabalho de outros jogadores. Vou começar por ti, Francisco. Era uma vitória muito importante, até porque pode já tirar da luta a equipa de Vilas Boas, que é o Marselha, porque fica com 3 derrotas. Sei que ainda se calhar podes não acreditar nisso, mas pode ser ali umas contas difíceis para André Vilas Boas. Mas pode ser um passo importante para as contas finais. Claro, eu acho que foi um jogo muito importante, não só porque ganhar 3-0 é sempre bom. Ganhar 3-0 na Liga dos Campeões é muito difícil. É muito difícil e não é muito comum. Quantas equipas portuguesas ou não portuguesas conseguem ganhar 3-0 na Liga dos Campeões? É muito raro. Não é preciso dizê-lo de outra forma. É muito difícil ganhar por 3-0. Portanto, logo por aí, depois, é verdade que o Futebol Porto vinha de uma derrota traumatizante. Portanto, foi uma resposta excelente da equipa, foi uma resposta que mostra que o que eu há pouco dizia, sempre aquela vontade de competir, aquela vontade de superação, de melhorar sempre, está muito presente na equipa. Mais uma vez está muito, muito presente. Portanto, por esse lado, fantástico. Depois, é dar sequência à vitória que tinha havido a semana passada. E este ano, a Liga dos Campeões está a ser disputada neste formato de 3 jornadas seguidas e depois, novamente, 3 jornadas seguidas. Isto tem um custo tremendo do ponto de vista físico, do ponto de vista de desgaste, quer psicológico, quer físico, nas equipas.
e o Futebol Porto concluiu esta fase da Liga dos Campeões, ainda não concluiu este ciclo competitivo, que só o conclui no fim de semana. Mas dá este passo, tem 6 pontos, tem o apuramento em aberto, está no segundo lugar, que é um lugar que vale apuramento, mas falta a segunda volta toda. E a segunda volta será à partida mais difícil, porque tem 2 jogos fora e um jogo em casa, não é? Mas já percebi que ainda não achas que o Marselha está fora da luta. não acho que o Marcelo esteja fora da luta. Espero que esteja após a próxima jornada. Oxalá esteja após a próxima jornada, porque será sinal de que o Futebol Porto conquistou mais uma vitória. Mas até uma igualdade será um resultado muito, muito importante para a nossa equipa. O que importa notar é que, mais uma vez, na competição de clubes mais difícil do mundo, o Futebol Clube Porto está a representar o futebol português ao melhor nível. Mais uma vez está a conseguir vitórias, mais uma vez está a conseguir marcar golos, mais uma vez mostra que se bate como mais ninguém em Portugal na competição mais difícil, onde se faz de facto a diferença entre as melhores e as piores. E isso é fácil perceber neste grafismo que estamos a ver agora. Sim, este grafismo é claríssimo em relação a isso. O número de participações, o número de vitórias, o número de golos marcados, é o domínio do Futebol Clube Porto, a vantagem do Futebol Clube Porto sobre as outras equipas, mostra bem quem é que consegue representar o futebol. Quem é a única equipa que consegue representar o futebol português ao mais alto nível. E depois há o grande pormenor de já a ganhamos. É que de facto já a ganhamos. Em 2004 ganhamos lá. E nós ontem defrontamos uma equipa muito bem treinada. Nós sabemos, nós conhecemos o treinador da equipa adversária, o André Vilas-Boas, que já foi nosso treinador com muito sucesso. E qual foi o resultado? Foi uma ampla, clara e inequívoca vitória da nossa equipa. Portanto, não é certamente pelo Marselha ser mal orientado, não é pelo Marselha ter maus jogadores. O plantel do Marselha é um plantel riquíssimo, basta ver o valor de mercado daqueles jogadores. Portanto, qual é o segredo? O segredo é que, pelos vistos, apesar de todas essas virtudes do Marselha, nós ainda temos mais virtudes, quer da nossa equipa técnica, quer do nosso plantel. E há uma coisa que eu gostava de fazer a comparação. Não há um adepto de futebol em Portugal que ache que o Jorge Jesus é um mau treinador, por exemplo. Não há. O Jorge Jesus é treinador de uma equipa rival nossa, mas nenhum adepto do Futebol Porto diz que o Jorge Jesus é um mau treinador. O Jorge Jesus participou em 7 fases de grupo da Liga dos Campeões. Ao serviço do Benfica e ao serviço do Sporting. Sabes quantas vezes conseguiu apurar-se? Quantas? Uma. Em 7 participações, 7 fases de grupos, apurou-se uma vez. O nosso Sérgio Conceição, que é tão desvalorizado por alguns analistas, está na 3ª participação. Não sabemos se vai apurar ou não. Não sabemos, está a meio. Mas sabemos que nas outras 2 vezes que participou, apurou-se. As outras 2 vezes apurou-se. Mas depois há mais coisas muito engraçadas. O tal Jorge Jesus, que, como eu digo, é um excelente treinador, e eu acho que é de facto um excelente treinador, tem 46 jogos na Liga dos Campeões. Nesses 46 jogos ganhou 15. Portanto, menos de 1/3. O Sérgio Conceição tem 21 jogos. Ganhou 11, mais de 50%, mais de metade. Mas o dado que eu até acho mais engraçado é que em 46 jogos, as equipas de Jorge Jesus, o Benfica e o Sporting, marcaram 48 golos. As equipas do Sérgio Conceição em 21 jogos, o Futebol Clube Porto do Sérgio Conceição em 21 jogos, 2 temporadas, mais meia desta, não é? Porque ainda tem pelo menos mais 13 e oxalá mais, que é sinal que se apura, marcou 41 golos. 41, quase os mesmos que ele em mais do dobro dos jogos. E estamos a falar da competição onde se separa tudo. Aqui é que não se mistura a água e o azeite. Nem a posse de bola.
Aqui é que é difícil, de facto. É difícil para todos. E não venham com a conversa do grupo A ou do grupo B, do grupo C mais fácil ou mais difícil. Porque, por exemplo, nestas 7 participações, o Jorge dos Olvanos foi eliminado pelo Olympiacos, no grupo. O Olympiacos apurou-se e o Jorge Jesus ficou em terceiro ou em quarto, já não sei. Portanto, coisas assim, isto serve... Eu vim aqui buscar esta comparação... Mas o Olympiacos tinha o Roberto. Pois, o Olympiacos tinha o Roberto, nessa altura. Eu vim buscar esta comparação porque esta comparação é de facto muito importante. Mas isso não era uma mais-valia, isso era uma menor-valia. Porque Eu acho que o Diego estava a brincar. os esportistas não se podem deixar intoxicar pela propaganda sistemática de uma determinada comunicação social que nos entra em casa todos os dias, todas as maneiras e feitios. Basta nós estarmos a fazer zapping, que esconde factos. Isto que eu estou aqui a dizer são factos. Oxalá esta fase de grupos nos continua a correr como tem corrido, porque nós perdemos um jogo, é verdade que perdemos um jogo, mas também nós sabemos bem como é que perdemos esse jogo, estávamos a ganhá-lo até que o Sr. Arto resolveu, o Sr. Arto e o Sr. VAR resolveram fazer aquele disparate daquela falta claríssima sobre o Machezinho, que foi transformada numa grande penalidade contra nós, que deu o golo do empate na altura ao Manchester City, e depois mais as outras coisas todas que aconteceram, que todos sabemos, mas o que é verdade é que estes factos que aqui mostramos, estes 41 golos em 21 jogos do Futebol Clube Porto de Sérgio Conceição, contra os 48 golos em 46 jogos do Jorge Jesus na Liga dos Campeões, estes 2 apuramentos em 2 épocas que disputou, e estes 1 apuramento em 7 épocas, mostram bem como é muito difícil jogar na Liga dos Campeões. É realmente muito difícil jogar na Liga dos Campeões. E só os melhores conseguem ter sucesso. Só os melhores. Acho que disso ninguém tem dúvidas. Diogo, uma vitória num momento complicado, o Francisco já disse, depois de uma derrota no campeonato. O Futebol Clube Porto também passava ali uma fase que defensivamente muita gente falava que andava a sofrer golos a mais do que o habitual, até porque as equipas de Sérgio Conceição são equipas muito seguras defensivamente. E é uma vitória categórica frente a um Marselha, que é uma das melhores equipas, talvez, acho que a segunda melhor equipa do campeonato francês, porque o PSG está num nível acima, é inegável. Mas como é que viste esta vitória, do momento, também da exibição do Futebol Clube do Porto, e também uma vitória importante para já somar 6 pontos na fase de grupos? Eu não posso dizer que tenha ficado propriamente surpreendido com a vitória, porque de resto, o próprio André Vilas-Boas disse isso na conferência de imprensa antes do jogo, o treinador do Marselha, que sabia que no Futebol Clube do Porto, quando há momentos negativos como a derrota em Passos Ferreira, há sempre revolta, há sempre transcendência. Né? E a Liga dos Campeões, de facto, é uma competição em que o Futebol Clube do Porto se sente confortável historicamente. Não é de agora, mas é algo que se tem confirmado, como demonstram todos os números que o Francisco citou, nestas 4 épocas do Sérgio Conceição como treinador do Futebol Clube do Porto. Por isso foi uma vitória categórica frente a uma equipa. Claro que nós já começamos a ver, e isto é sempre a mesma coisa, o filme é sempre o mesmo. Nós temos sempre os nossos adversários nunca valem nada, por isso é que nós ganhamos. Os outros até parece que calham em grupos que é, não é? Porque é o vice-campeão francês, é uma porcaria, não é o campeão francês. O campeão da Grécia é alguma coisa. O Olympiacos, na época passada, fez uma excelente campanha na Liga Europa. Europeia, exatamente. Chegou à Final 8, acho eu, da Liga Europa, aquela na Alemanha. Chegou aos quartos de final. Exatamente. Pois, foi eliminado pelo Wolverhampton, mas antes, ainda há 2 mãos, eliminou o Arsenal com uma vitória em Londres. Foi uma excelente campanha. Aliás, também. O Olympiacos mostrou que é um moço duro de roer. Claro. Não é uma equipa qualquer. Sem dúvida alguma. O Futebol Clube do Porto teve imenso mérito nas 2 vitórias que já alcançou. Teve uma belíssima prestação no primeiro jogo, em que foi muitíssimo competitivo contra uma equipa que é a equipa que mais dinheiro gasta no mundo, que tem um treinador de referência, que já ganhou tudo, que já foi 2 vezes campeão europeu, tem um plantel caríssimo. E o Futebol Clube do Porto perdeu, mas perdeu mal. Não foi uma vitória moral, porque eu acho que isso para o Futebol Clube do Porto não existe, mas foi uma derrota por fatores estranhos, que em condições normais não devia ter acontecido. Apesar de não ter suscitado em Portugal
a celeuma que outras coisas suscitaram e de que já vamos falar mais à frente. Foi uma vitória esta sobre o Marselha que teve uma particularidade que nem sempre acontece quando o Marselha joga em Portugal, que é o Marselha foi derrotado e todos os golos foram marcados com os pés, não é? Porque eu ainda, não sei se já era nascido, foi no ano em que eu nasci, acho eu, que o Marselha, numas meias finais da Taça dos Campeões, em Portugal, foi eliminado com um golo com a mão. Que é naquele que ainda recentemente foi identificado como um dos maiores erros de arbitragem da história do futebol num documentário em França, a célebre mão de Vata, que para quem não sabe, colocou o Benfica numa final europeia, que depois lá acabou por perder, como acontece habitualmente nas finais europeias do Benfica. Mas o Futebol Clube do Porto conseguiu marcar 3 golos ao Marselha e marcou os 3 com os pés. Por isso foi mais uma demonstração de categoria. A Liga dos Campeões é como o algodão, não engana. E claro que é normal que o Futebol Clube do Porto, indo quase sempre à Liga dos Campeões, não vai correr bem todos os anos. Felizmente nunca corre tão mal ao ponto de fazer 0 pontos ou sequer perto disso. Mas até é normal que haja um ano ou outro em que isso não aconteça. Mas a norma é esta, é o Futebol Clube do Porto demonstrar lá fora aquilo que muitas vezes não deixam de mostrar em Portugal, que é efetivamente a única equipa portuguesa que tem sistematicamente nível europeu. Não é de agora, é de há décadas. De resto, o Futebol Clube do Porto está nas competições europeias consecutivamente desde 1973-74. Não falhou uma única época, é a única equipa portuguesa que cumpre este registro e uma das poucas da Europa. Acho que só o Barcelona é que tem um registro melhor do que o Futebol Clube do Porto. Ou seja, que está há mais de 46 anos a participar nas competições ininterruptamente. Sim. Por isso, estamos em casa na Liga dos Campeões. O Estádio do Dragão é a casa da Liga dos Campeões em Portugal, mesmo que a final se realize de vez em quando noutro estádio, que também diz muito ao Futebol Clube do Porto, de resto. Por isso, são bons sinais para o futuro. Estamos a meio desta campanha. Isto está muito longe de estar definido. De resto, eu não sei se lembram, estavas a falar há bocado de 3 derrotas. A Atalanta, na época passada, começou a Liga dos Campeões com 3 derrotas nas 3 primeiras jornadas. E depois chegou aos quartos de final e aos 90 minutos estava apurada para as meias finais e depois sofreu um golo. Por isso, isto está tudo muito longe de estar definido, mas acho que o Futebol Clube do Porto está a cumprir, está a dar respostas à altura, está a representar-se bem a si próprio e está a representar Portugal com uma dignidade que Portugal só encontra na Liga dos Campeões quando é representado pelo Futebol Clube do Porto. Sem dúvida. Zé, ficaste para último, mas não menos importante para este tema. Uma vitória, que acho que concordas com o Diogo e com o Francisco, que é inequívoca, categórica frente a um Marselha que tem um plantel que vale muito. Ontem não valeu assim tanto, o Porto diminuiu este Marselha. Mas o que é que tu gostaste mais neste jogo? Viste um Tecatito a fazer uma grande exibição? Sim. Viste o Luís Dias a marcar um grande golo também com a ajuda do Tecatito? Viste uma defesa a não sofrer golos? E atenção, porque há gente ali que não tem assim tantos jogos no Futebol Clube do Porto. Falas de Zaidu, falo de Sarro também. Sim. O que é que tu gostaste mais nesta partida? Olha, eu gostei da atitude competitiva da equipa, porque depois de um resultado penalizador, podia haver uma quebra de confiança, mas não, a equipa entrou ali, é claro que foi ajudada pelo desenrolar do próprio jogo, marcar aos 4 minutos, ver um penalti contra a ser atirado para a bancada, ajuda, isto não podemos escamotear isto. Isto é futebol, isto é jogo, mas ajuda. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Perdemos com o Marítimo e Exatamente, obviamente, é isso mesmo. E, por exemplo, em Passos de Ferreira, que toda a gente diz que a exibição foi muito fraquinha e que era a crise instalada, depois de termos sofrido o primeiro gol, tivemos 2 excelentes oportunidades para passar para a frente no marcador. Não era empatar, era passar para a frente. Mas isto não vale a pena estar agora a esmiuçar aquilo que já é passado. Mas o Futebol Clube do Porto teve uma atitude competitiva e eu acho que o Futebol Clube do Porto não gosta de ser ultrapassado, principalmente pelos vizinhos. E como no dia anterior o Boa Vista tinha ganho por 3-0, pumba,
também 3-0 ao Marseille. Eu acho que isto foi para não dar agora aqui a bébias. Sinceramente, eu estive a pensar nisso e foi isso que encontrei. É uma explicação, é a rivalidade São as local. grandes rivalidades. São... E depois, quer dizer, o Francisco deu uns números que são esclarecedores, porque contra factos não há nada que, nem os argumentos valem. E há mais um dado que é muito curioso, é que de todas as equipas que participam na Liga dos Campeões e que não pertencem aos campeonatos, os chamados Big Five, o Futebol Clube do Porto é a equipa que tem mais pontos neste formato da Liga dos Campeões. E isto quer dizer tudo. O Futebol Clube do Porto só está atrás do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester United, dos Juventus e do Chelsea. Palavras para quê? São factos. Eu sei que isto dói aos senhores que fazem opinião, principalmente em Lisboa. Dói. Mas é a realidade, é a verdade. Conformem-se com isto. Eu estou como o Diogo, acho que vai começar a aparecer aí uma teoria de que o Futebol Clube do Porto só eventualmente se vai apurar, que ainda não se apurou, para os oitavos de final este ano da Champions, porque o grupo em que caiu era muito fraquinho. Muito fraquinho. Depois esquecem-se que tem uma equipa francesa, Big Five. Tem uma equipa inglesa, do Big Five. E tem o Olympiacos, que é uma equipa com um largo historial na Europa e que, por acaso, no mesmo campeonato existe um colosso entre aspas, que é o PAOK que tirou as hipóteses do Benfica participar na Liga dos Campeões. Mas eles esquecem-se disso. Esquecem-se destes pormenores que são a verdade. O Futebol Clube do Porto ainda não está nos oitavos de final. Mas vamos lá ver, eu não gosto de fazer conjecturas, porque isso, principalmente em termos de pandemia, como estamos agora, pode ser completamente falível. Mas se o Futebol Clube do Porto conseguir um bom resultado em Marselha, no dia 25 deste mês, e bom resultado é uma vitória ou um empate, porque um empate nessas circunstâncias será um bom empate, e se o Manchester City correr tudo pela normalidade da deslocação ao Pireu, na Grécia, e ganhar ao Olympiacos, as portas dos oitavos de final ficam completamente escancaradas. Não vamos também esquecer isto. Portanto, uma conjugação destes fatores escancaram as portas da Liga dos Campeões. Eu estou otimista. E sabes porquê? Porque no jogo de ontem houve fatores que correram bem. Mas isso é o jogo. Mas para além do jogo, eu, nomeadamente na segunda parte, vi um Porto como eu gosto de ver o Porto. Quando tem que fazer o controle do jogo, faz esse controle do jogo, trocando a bola no meio campo do adversário. Eu ontem no pós-match disse isso. Houve lá uma jogada, pai, de 2 a 3 minutos, eu não cronometrei, estava deliciado a ver, ia lá olhar para o relógio, em que a bola rolou da esquerda para a direita, foi à frente, voltou para trás, tudo no meio campo. E os jogadores do Marselha a correr atrás dela. E isto, é claro que depois... aí já não foram ver o tempo de posse de bola. Porque essa é a posse de bola com qualidade. É a posse de bola que faz correr o adversário, que o cansa e que dá mais hipótese a quem tem a bola de depois poder atingir com o êxito da baliza adversária. E há um pormenor que eu acho que tem que ser valorizado, que é, após o desperdício da grande penalidade, felizmente não a concretizaram, que é ainda na parte inicial do jogo, o Marselha não voltou a ter uma situação de finalização. Pois não. Voltou a ter. Não. Até ao final faltava houve muito tempo. Um cabeceamento na segunda parte, mas foi completamente ao lado da baliza. Não houve uma oportunidade clara de golo. Tiveram uma oportunidade clara da grande penalidade. Obviamente que é uma oportunidade clara. Mas depois disso não voltaram a ter não foram capazes de criar algo. O Futebol Porto não lhes permitiu ter uma situação de remate de golo iminente. Não tiveram. Sim. Não houve um remate enquadrado com a baliza. Isso é mérito da nossa equipa. Mesmo da nossa sem equipa, da forma como a nossa da tática que foi colocada em campo, de tudo, do posicionamento da equipa, do trabalho de todos aqueles jogadores que cumpriram na perfeição o plano de jogo e o resultado foi este. Se tivéssemos tido um bocadinho mais de sorte na finalização, nós na parte final do jogo tivemos várias jogadas que podiam ter, portanto, e era um resultado histórico e tal. Acho que foi uma exibição de muita qualidade do Futebol Clube do Porto e que oxalá tenha continuidade em todas as competições, não é? É o nosso desejo. Sim, e o próximo é para o campeonato. Deixa-me só, é só 10 segundos, mas sabes o que é que me dói? A gente vai falar nisso já a seguir, mas o que me dói mesmo é que ainda o jogo tinha acabado há escassos minutos, era uma vitória boa para o futebol português, porque faz subir o ranking de Portugal na UEFA,
e já uma estação de televisão fazia correr em rodapé uma afirmação deste tipo: veja já a seguir mais um lance polémico do Passos Ferreira Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto havia conseguido... Já depois do Futebol Clube do Porto Marselha acabar. Exatamente, Ou estava a acabar, imediatamente a seguir. Quer dizer, depois de uma vitória que é importante para o futebol português, por acaso foi o Futebol Clube do Porto que a conseguiu, estavam ainda a chamar à colação, à atenção, para mais um lance polémico do Passos de Ferreira Futebol Clube do Porto, que tinha acabado na sexta-feira. Tenham vergonha. É preciso ter um bocadinho de vergonha. Desvalorizar aquilo que o Futebol Clube do Porto consegue, já estamos habituados. Mas ao menos pensem mais um bocadinho, porque isto é vergonhoso. É vergonhoso. E fica mal a quem o pratica. Olha, deste uma boa deixa para passarmos para o próximo tema. Francisco, o Diogo e também o Zé já foram falando um pouco disto ao longo deste programa, depois de falar da renovação de Pep, também da vitória na Liga dos Campeões do Futebol Clube do Porto frente ao Marselha. Agora vamos nos focar aqui um pouco na comunicação social portuguesa e como tem sido um tratamento diferente em algumas situações. Vamos ver aí algumas capas de jornais também para contextualizar o que nós vamos falar a seguir. Vou dar a primeira palavra ao Diogo, que vai comentar este assunto. Diogo, tem sido um tratamento, às vezes, não sei, algo criativo para tratar clubes diferentes, situações diferentes. Aqui estamos a ver algum exemplo que também já vais comentar isso. Antes de ver as capas todas, até é melhor contextualizar mais. Estás à vontade, estás à vontade. Um pouco, que é, até antes de entrar nas capas propriamente ditas, eu acho que é preciso... O que nós vamos falar tem origem no jogo Passos Ferreira Futebol Clube do Porto, da semana passada, que nós não vamos aqui analisar nem discutir, mas podemos dizer uma coisa. Eu ouvi falar vários responsáveis do Futebol Clube do Porto sobre esse jogo. Eu ouvi falar o Corona no fim do jogo, ouvi falar o treinador adjunto Vítor Bruno e o treinador Sérgio Conceição. E todos disseram uma coisa, que é o Futebol Clube do Porto perdeu, e perdeu bem, isso não está minimamente em causa. E o que é que se passou? Houve erros de arbitragem que foram apontados pela generalidade da crítica, mas qual é o grande problema dos erros de arbitragem? Os erros de arbitragem, obviamente, idealmente não devem acontecer. Mas há um aspecto que torna os erros de arbitragem especialmente problemáticos ou dramáticos, que é o impacto que podem ter na verdade desportiva das competições, como influenciando o resultado dos jogos. O Futebol Clube do Porto tem sido apontado como beneficiado, ok, de um jogo que perdeu. Ou seja, o Futebol Clube do Porto não tirou vantagem absolutamente nenhuma. Não é? Não podem vir daqui, eu acho que daqui a uns meses, como esta coisa vai entrar na cabeça das pessoas, daqui a uns meses vão dizer: o Futebol Clube do Porto tem, faz de conta, 70 pontos no campeonato, mas devia ter só 67, porque aquilo em Passos Ferreira foi uma vergonha. E o Futebol Clube do Porto perdeu em Passos Ferreira, por isso... O que se possa ter passado, independentemente da avaliação que se faça do que foi a arbitragem, o Futebol Clube do Porto não tirou dividendo absolutamente nenhum em termos, na pontuação do que se passou em Passos Ferreira. Mas então, perante o que se passou em Passos Ferreira, o que é que nós temos visto na imprensa? Vemos, por exemplo, esta capa da bola, que isto é só um exemplo, mas isto é o clima geral. Fala ali em Passos atrás, gigante Passos contra tudo e contra todos, que é aquela coisa de pegarem numa expressão que até habitualmente é associada ao Futebol Clube do Porto, porque efetivamente o Futebol Clube do Porto não é de agora, é quando começou a ganhar sistematicamente, no final dos anos 70, teve de ser contra tudo e contra todos e durante muitos anos tem conseguido ganhar assim. E depois vem ali para Passos atrás, para o Dragão e para a arbitragem. Por isso cá está o grande escândalo da arbitragem nacional. Quando nós vemos que referências é que a bola faz habitualmente à arbitragem nas suas capas. Nós temos a capa de um jogo da bola no dia 2 de dezembro de 2017. Toda a gente se lembra deste jogo. Foi um Porto-Benfica aqui no Estádio do Dragão, que ficou 0-0, em que ficaram 2 penaltis por marcar a favor do Futebol Clube do Porto, uma mão claríssima do Luizão e uma falta do Jardel sobre o Marega. Nenhum desses penaltis foi assinalado. Mas pronto, até podiam ser e o Futebol Clube do Porto falhá-los. Mas o Futebol Clube do Porto marcou um golo pelo Héctor Herrera, que foi invalidado
por um suposto fora de jogo do Aboubakar, que depois se verificou Sobre o Marega. sobre o Marega. Nenhum desses penaltis foi assinalado. Mas pronto, até podiam ser e o Futebol Clube do Porto falhava-os. Mas o Futebol Clube do Porto marcou um golo pelo Héctor Herrera, que foi invalidado por um suposto fora de jogo do Aboubakar, que depois se verificou que estava 2,6 metros em jogo. Quase 3 metros, mais de 2,5 metros em jogo. É um erro absolutamente colossal, que não pode ser revertido pelo vídeo-árbitro, porque o árbitro apitou antes da bola entrar na baliza, por isso nem sequer houve margem para... Nesse erro, houve 2 erros muito graves, que foi apitar antes e o erro propriamente dito de assinalar fora do jogo. 2 penaltis e um golo limpíssimo. O Futebol Clube do Porto somou 1 ponto, devia ter somado 3. O Benfica somou 1 ponto, devia ter somado 0. O Futebol Clube do Porto estava a disputar este título com o Benfica. O que é que diz a bola? A luta continua, pois, e para o lado deles continuava muitíssimo bem, porque o Benfica saía do Dragão mais vivo do que o que devia ter A saído. luta continua e sem qualquer referência aos erros de arbitragem. Tá, Sim, zero, e era essa a zero, comparação zero. que o Diogo queria fazer. Não claro. tenho a ver nada. Podemos avançar para... na penúltima jornada do campeonato 2018-19, o Benfica ganha 3-2 em Vila do Conde, num jogo que foi uma vergonha absoluta, em que há um lance em que é cometida uma falta na área, penalti, que era para Contra o penalti Benfica. a favor do Rio Ave. Na altura o Benfica estava a ganhar 1-0, por isso era o lance que podia dar o 1-1 ao Rio Ave, não é assinalado penalti. A jogada, o Benfica recupera a bola, ataca e marca um golo em fora de jogo. E esse golo em fora de jogo é validado. Por isso, no espaço de 15 segundos, um potencial 1-1 é impedido por um erro de arbitragem e transforma-se num 2-0 com um golo que está ferido E de aqui também não há legalidade nenhuma porque é um fora de referência a jogo. isso, é isso? E o que é que eles dizem? Está quase. Num Está- jogo que terminou 3-2. Portanto, provavelmente, se o penalti tivesse sido convertido, era 3-2 ao contrário. Não é? Exatamente. Era Com 3-1, impacto porque não entrava. direto na atribuição dos pontos. Isto era a penúltima jornada do campeonato. Na última jornada, como sabemos, o Benfica jogava em casa com Santa Clara, ganhou e foi campeão. Se esses lances, se tivesse passado aquilo que o Francisco disse, eventualmente, o penalti convertido e aquele gol invalidado, se o Rio Ave tivesse ganho, sabem qual era o resultado? Era que o Futebol Clube do Porto tinha sido campeão nessa época. E atualmente, em vez de ser campeão, e de ter 2 campeonatos nos Era últimos tricampeão. 3, era tricampeão, que era o que teria acontecido se houvesse verdade desportiva. E o que é que a bola escreveu na capa sobre a arbitragem desse jogo? Absolutamente nada. Um jogo que teve impacto direto, os erros de arbitragem com impacto direto não só na atribuição dos pontos, como um impacto muito forte na atribuição do título, porque na penúltima jornada não há grande margem para dar a volta. Mas há muito mais. Na CMTV, aqueles célebres oráculos deles, jogo escandaloso e tudo, ouviram logo responsáveis do Benfica e do Sporting a propagar exatamente. Vejam lá, aquilo antes era o que a CMTV dizia. Depois veio o Benfica falar, disse exatamente a mesma coisa. Usa os mesmos adjetivos e tudo. O Sporting disse a mesma coisa também, responsáveis de comunicação do Sporting. Por isso, isto é claramente o quê? Isto é uma coligação do Benfica com o Sporting, com meios de comunicação social, para condicionar a arbitragem futura dos jogos do Futebol Clube do Porto, para tentar condicionar, para tentar meter na cabeça das pessoas a ideia de que o Futebol Clube do Porto é uma coisa estrondosa de benefício da arbitragem, com o resultado que se vê, não é? Se o Passos Ferreira bem com 0 pontos, e que é um espetáculo mediático vergonhoso, é uma tentativa descarada de interferir com a verdade desportiva, que resulta dessa aliança. Quem tiver lido a imprensa esta semana também viu alguma coisa sobre isso, não é? Quem tiver lido uma entrevista que deu o presidente do Rio Ave, percebeu que disse ele que Luís Filipe Vieira não se importava de fazer cedências em relação a coisas que envolvessem o Sporting, que nunca faria que envolvessem o Futebol Clube do Porto. Por isso há ali uma relação privilegiada. Eu lembro-me de há não muitos anos, Bruno de Carvalho, então presidente do Sporting, ter revelado que Luís Filipe Vieira lhe propôs uma aliança
para impedir o Futebol Clube do Porto de ganhar campeonatos e depois distribuir as coisas entre eles. É uma forma típica da atuação do Benfica ao longo dos últimos anos, que conta com a conivência de vários órgãos de comunicação social e em que agora temos visto o Sporting também associado. Bem sabemos o que é que normalmente acontece ao Sporting quando se mete com estas coisas no Benfica, não é? Eles vão para lá todos contentes e depois acabam sempre comidos. Mas, Cebolada. pois. Mas é absolutamente vergonhoso o que se gerou. Eu nunca vi uma coisa destas. O barulho que se faz, por exemplo, o que se passou na Liga dos Campeões foi muito pior. O Futebol Clube do Porto perdeu com o Manchester City, com uma interferência direta do árbitro. Toda a gente reconheceu, os analistas todos, mas ninguém fez este barulho, não é? E agora é isto, pronto, querem tirar pontos. Se calhar o Futebol Clube do Porto, quando perde, deve ser esse um dos objetivos deles no futuro, normalmente as equipas perdem, têm 0 pontos. O Futebol Clube do Porto tem de passar a ter -1, ou -2, ou -3, deve ser o que eles querem para nós termos de ganhar ainda mais contra tudo e contra todos. Mas aí, antes de dar a palavra, acho que faz todo sentido agora também mostrar uma declaração que Jorge Nuno Pinto da Costa teve numa entrevista recente, há uns dias, que deu à TVI sobre o tema que estamos a falar agora. Vamos ver. Os verdadeiros inimigos do Futebol Clube do Porto estão na comunicação social. Estão aí, mais nada. A comunicação social é a principal inimiga do Não é... Eu vou repetir. Os principais inimigos estão na comunicação social. estão na comunicação social. E esta é a frase forte, Zé. Os principais inimigos do Futebol Clube do Porto estão na comunicação social. Estas capas e estes assuntos também que o Diogo falou, é uma das faces destes inimigos? Isto é prova provada de que isto é verdade, que o Presidente diz. E não é preciso fazer aqui um grande esforço de memória para, quando o Benfica, daquele jogo de Vila do Conde, da época de 18-19, não foi só esse jogo. Foram 3 jogos do Benfica consecutivos, fora de casa, em que houve verdadeiros assaltos arbitrais. E houve essa polémica que agora se fez por um caso de um jogo. Eu, por acaso, tenho que dizer isto, senão fico mal com a minha consciência. O Porto Canal dá lições de seriedade a esses grandes órgãos de comunicação social. Porque o seu especialista de arbitragem, imediatamente no pós-jogo do jogo de Passos Ferreira, assumiu que houve lances mal ajuizados pelo árbitro e pelo VAR e que beneficiaram o Futebol Clube do Porto. Quer dizer, foi isto. Ele fez isto porque é um homem que deve-lhe ter gostado de dizer isso, eu acredito que sim, mas porque era verdade, e quer dizer, e saltava aos olhos de todos. As coisas saltam aos olhos destes senhores que lançam os palpites nas televisões e nos jornais que se transformaram em televisão e conseguem esconder a verdade que está à frente de todos nós. O Futebol Clube do Porto foi beneficiado. Foi. Há razão para tanta polémica? Não, porque o Porto, nem como diz saiu de lá com de Passos Ferreira, ao contrário do Benfica, que só foi campeão por causa dessa sucessão de erros arbitrais nos 3 últimas saídas do campeonato na época de 18-19. E não se fez praticamente barulho com isso. Ninguém se levantou, ninguém polemizou, foi tudo na paz do Senhor. Isto é a prova provada de que o Futebol Clube do Porto é o alvo a bater. E eu não sei se vamos ter a oportunidade de falar nisso, porque o Sporting veio sair esta semana com um comunicado a dizer que não há nenhuma coligação com o Benfica, nem nenhuma união da segunda circular, nem nada disso. Bem, eles, quando se derem conta de si, já foram comidos de cebolada. Isso é o que eu sinceramente penso. Mas acho que do Sporting também gostaria de falar daqui um bocadinho. Vamos ver se ainda temos tempo, que temos de dar aqui mais uns minutos ao Francisco. Francisco, isto não é um tema novo neste programa, não é? Não falo de hoje, falo das várias edições do Universo Porto da Bancada. Não é uma novidade o que vamos falar aqui agora. Pois, porque isso é um dos principais problemas do futebol português, muito bem identificado pelo nosso Presidente, que não tem dúvidas de o apontar como o principal adversário do Futebol do Porto. Porque aos adversários que nós defrontamos no campo, podem ser melhores do que nós, podem ser piores, mas nós defrontamos no campo e logo se vê quem é que tem mais capacidade. E estes, nós não temos maneira de os defrontar e somos permanentemente vítimas destas campanhas. Reparem, nós agora estamos a assistir a uma coisa muito, muito simples. Todos nós nos recordamos,
que é muito recente, a forma como o Sporting ganhou em Passos de Ferreira, precisamente. Ganhou de forma irregular. Aí sim houve uma adulteração da verdade desportiva, porque o Sporting devia ter trazido, se calhar, menos pontos do que os que trouxe. Depois estamos a assistir a uma coisa que é a subserviência do Sporting em relação ao Benfica. Isto não se trata nada, não concordo nada com nesse aspecto, com o Diogo e com o Zé, quando falam na coligação ou na aliança, não. Isto é uma relação de subserviência do Sporting ao Benfica. O Sporting está a fazer o mesmo papel que fez o Vitória de Guimarães, o Belenenses, o Vitória de Setúbal, com os resultados que se conhecem, o Boa Vista. Está exatamente igual. Com a miragem dos 2 lugares diretos na Liga dos Campeões. Tínhamos dúvidas. De repente o Sporting acordou para a vida achando que, assumindo uma posição de subserviência em relação ao Benfica, poderia atingir o Futebol Clube do Porto. Ao Benfica é útil, porque é mais um aliado para combater o nosso clube, e só assim se consegue perceber de repente, o Sporting aparecer a disparar sempre que pode em relação ao Futebol Clube do Porto, e não dizer nada em relação ao Benfica, não ter recorrido no caso é Toupeira, em que o Sporting foi a grande vítima no campeonato 15-16, salvo erro. E isto acontece sempre com a ajuda da comunicação social. A comunicação social dá eco, dá volume, dá escala a estas coisas. Quando nós temos uma notícia que possa de alguma maneira beliscar o Futebol Clube do Porto, ela assume proporções gigantescas. Há uma escalada, há uma repercussão, há uma repetição. Quando há uma notícia que ponha em causa o Benfica ou alguém ligado ao Benfica, procura-se atenuar essa notícia. Nós devíamos estar, hoje em dia, aqui devíamos estar a assistir à indignação do Sporting, dos responsáveis do Sporting, por exemplo, em relação à pena do responsável pela morte do Marco Fittini. Mas sobre isso ninguém fala. Porquê? Porque há uma subserviência do Sporting em relação ao Benfica. E devíamos estar a ver, por exemplo, os mídia portugueses a fazerem follow-up, como se diz, à capa da última edição da Sábado, sobre a lista secreta dos convidados do Luís Filipe Vieira no camarote do Estado da Luz. Só que esse trabalho passou e está enterrado, está escondido, não vamos falar disso. Porquê? Porque põe em causa o Benfica, porque põe em causa o presidente do Benfica, porque mostra um modo de atuação muito condenável, muito criticável. E como estamos ali a ver a capa da Sábado, se isto fosse a lista secreta de todos os convidados do Futebol Clube do Porto, oh meu Deus, nós estávamos a ter programa atrás de programa, página atrás de página, todos os jornais iam atrás pegar nisto, fazerem todos os desenvolvimentos sobretudo no canal que pertence ao mesmo grupo a que pertence a revista Sábado. E que o seu core business é precisamente estes escândalos. Menos que os escândalos tenham a ver com o Benfica. O nosso Pedro Bragança, na segunda-feira, mostrou no espaço que agora tem no jornal aquela fotografia do Camarote da Luz em que estava um procurador. É esta aqui? Exatamente. Celso Celso Manata. Ex-diretor-geral dos Serviços Prisionais. Procurador-geral adjunto, uma figura do topo da hierarquia do Ministério Público. Estas coisas num outro país seriam muito mais questionáveis, seriam muito mais escrutinadas, mas também passam
pelos pingos da chuva. Portanto, há uma... Aí sim eu aplico a palavra aliança entre uma parte dos mídias, uma parte relevante dos mídias, numa proteção ao Benfica e aos responsáveis do Benfica, e designadamente ao presidente do Benfica. E reparem numa coisa. Há não muito tempo, nós vimos a perseguição que estes mesmos mídias fizeram ao Sporting. E porquê é que de repente deixou de haver essa perseguição? Por causa da tal subserviência do Sporting em relação ao Benfica. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca que é Benfica, Sporting, mídia. O Sporting assume um lugar de subalterno em relação ao Benfica e passa a ter também a proteção dos mídias. E isso é para quê? Para atingirem aqueles danados, aqueles demónios do Porto, que somos quem? E o Sporting Futebol Clube também do Porto. é uma vítima em concreto de práticas das que são descritas claro, nesse trabalho. claro. Por exemplo, uma das relações estreitas que Luís Filipe Vieira promove através dessas operações de charme, dos convites e não sei o quê, é com a Câmara Municipal de Lisboa, e nós sabemos de favorecimentos ao Benfica nos últimos anos. Vemos uma isenção de taxas no valor de 4 milhões de euros, que não se conhece tratamento equivalente em relação ao Sporting, não é? Isso a nós não nos diz pouco. Eu não sou município de Lisboa, quero lá saber da gestão da Câmara de Lisboa, a não ser na medida em que muitas vezes prejudica o resto do país pela absorção de recursos que deviam ser mais distribuídos. Mas não quero saber de Lisboa, nem quero saber bem dessa relação com... Mas se fosse do Sporting, quereria saber, porque o Sporting é um clube de Lisboa, não é? E também é muito prejudicado por essa atuação do Benfica, que faz... Isto faz parte do modo de... Luís Filipe Vieira é assim em relação à comunicação social, como é em relação ao resto. E sempre foi assim. O Luís Filipe Vieira, o Pedro Bragança, no seu espaço de comentário na segunda-feira, de que o Francisco já falou, o grande angular, no jornal do Porto Canal, depois das 9h30, abordou muitíssimo... Muito bem promovido. Bem esse tema. Que é, Mas é toda a justiça. que é a atenção. forma Sim, não como estou o a Luís dizer que não. Filipe Vieira tem uma teia, e ele agora tentou desconstruir muito essa imagem, mas com muito pouco sucesso durante a campanha, de relações que o beneficiam na vida empresarial dele, fora do Benfica, através do Benfica. E antes do Benfica já era assim. O que é que era Luís Filipe Vieira no mundo do desporto antes de ser presidente do Benfica? Era sócio dos clubes todos, não é? Também continua a ser depois disso. E era presidente do Alverca, na altura em que uma das suas principais empresas era a Obriverca. Não sei se reparam na coincidência, Obriverca. Já nesse tempo em que o Luís Filipe Vieira, depois de ser um magnata dos pneus, se tornou um magnata da construção civil, o futebol era um instrumento de poder para ele, no desenvolvimento de relações sociais que o beneficiavam. Claro que no Benfica isto ganha uma escala muito maior, porque os juízes não querem, não há 30 juízes a quererem fazer jogos ao campo do Alverca, não é? Ou se quiserem é mesmo inocentemente, porque agora ir ao Estádio da Luz e o Vieira a dizer, Diogo, temos mesmo que não tem terminar, nada a quase. ver, só vai lá no fim cumprimentá-los, não é? E dar-lhes só lhes vai oferecer camisolas do Eusébio. É completamente diferente, mas é isto, nós estamos a ver nos últimos dias na comunicação social exatamente o mesmo fenómeno. Zé, ainda te queria dar uns segundinhos, mas o Diogo não deixou. Fica para o Ah, próximo não, programa. não, há tempo a falar disto, há mais Zé, Francisco, oportunidade. Diogo, muito obrigado pela presença aqui. Não fique triste pelo programa acabar, porque já daqui a pouco, a seguir a este programa, vai ter uma bela reportagem do Ricardo Amorim e também do Hugo Matos, um azul e branco, e o tema é o regresso dos adeptos ao Estádio do Dragão. Por isso não perca essa reportagem.